Meninos e meninas, como é que vocês estão, beleza? Agora nós vamos ter que fazer o quê? Nós temos que passar essas nossas funções aqui, nós temos que passar tudo isso, nós temos que passar isso para vetores, nós temos que vetorizar isso aqui, ou matricializar isso aqui. Né? Por quê? Porque fazer multiplicação de matriz é muito melhor, é muito mais rápido do que a gente ficar fazendo loop e o caramba 4. Tá? Inclusive tem a própria biblioteca do NumPy, né, que é muito melhor para a gente poder mexer. Inclusive, eu tô meio que queimando largada, tá? Para os vídeos de, de redes neurais. Mas os vídeos de redes neurais, eles vão estar falando sobre outro assunto, né? Tipo, a profundidade do assunto de redes neurais vai ser outra, porque eu também estou usando outra fonte. Tá bom? Isso daí vai ser lá para fevereiro. Pelo menos estou gravando hoje, dia 20. Então é o seguinte, né? Então nós vamos ter que matricializar essa bodega toda. Então, como é que nós vamos ter que fazer? Primeiro de tudo, a gente tem que lembrar que quando nós estamos trabalhando com multiplicação de matrizes, então eu tenho uma matriz A, que ela vai ter uma quantidade de colunas, uma quantidade de linhas, neste caso, vamos chamar aqui de M, né? E uma quantidade de colunas N, tá bom? Eu vou ter uma outra matriz, que é a matriz B, que ela vai ter uma quantidade de colunas, de linhas A, e uma quantidade de colunas, eu vou chamar de B, neste caso, né? B. Se a quantidade de colunas que eu tenho na A for igual à quantidade de linhas que eu tenho na B, tem multiplicação, tá? E qual que vai ser o resultado? O resultado vai ser a quantidade de linhas que eu tenho na A pela quantidade de colunas que eu tenho na B. Então vai ficar uma coluna C com M linhas e B colunas. E eu vou colocar um x que fica melhor que o x. Eu vou colocar um x mais afastado. B. E fica desse jeito. Temos que lembrar também duas coisas. Como nós vamos estar trabalhando com duas variáveis, bem ou mal, né, na nossa função, nós temos o quê? Na nossa função, nós temos a função, né, neste caso, a função de x, e ele vai ter o quê? Ele tem o θ0 mais θ1 x, por exemplo. Só que essas... Onde somente a gente vai ter multiplicação? Só vamos ter multiplicação com os θ do 1 para frente. Né? Então, os que vão ser multiplicados vão ficar numa matriz separada do que das minhas constantes. Tá bom? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, como é que vai ficar? Então, eu vou ter a minha matriz T, que vão ser dos tetas, que vai ter somente o θ1. Que, neste caso, a minha matriz T, ela é 1 por 1. Beleza? Dos meus betas, vamos chamar assim, vai ser também só o θ0, que a minha matriz B vai ser 1 por 1 também, porque eu somente vou ter um único valor. Né? Só que quando a gente está tratando da função, inclusive, que a gente fez, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter vários x's, para ser mais exato. Nós vamos ter vários x's dessa forma. Beleza? Então, qual que é o ponto? O ponto é, nós temos que ter a mesma quantidade de colunas na nossa matriz A, que neste caso vai ser a T, beleza? E tem que ser a mesma quantidade de linhas da matriz B. Então, como que nós vamos ter que fazer? A nossa matriz X, que é onde vão estar nossos x's, vai ter que ser como? Os valores de x vão ser x1, 1, x1, 2, x1, 3 e assim por diante até o x1n. Beleza? Por quê? Porque eu preciso ter a mesma quantidade de colunas aqui para ter com a mesma quantidade de linhas da matriz ao qual eu vou multiplicar. Qual que é o tamanho do meu x, da matriz x? A minha matriz x ela é uma linha por n colunas. Então rola a multiplicação, porque vai ser o θ1 vezes x11, θ1 x12, θ1 x13, taranãs, 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 e até que vai chegar num determinado valor. Eu não vou fazer um dot, eu não vou fazer uma multiplicação. É que aqui, tecnicamente falando, eu praticamente estou multiplicando por uma constante, porque eu só tenho um único valor aqui. Né? Então, eu estou praticamente multiplicando por uma constante.
Então, se eu quisesse, inclusive, tirar esse θ1 de uma matriz, eu poderia, pelo menos por enquanto. Eu poderia deixar meu θ0 e meu θ1 da mesma forma. Por quê? Porque eu só vou ter uma multiplicação de matriz. Né? Então, por exemplo, já dispensaria um loop. Se eu simplesmente pegasse os meus x's, vamos dizer assim, e eu colocasse eles em uma. E eu colocasse eles em uma matriz. Eu simplesmente pegaria meu x e eu multiplicaria pelo meu θ1, por exemplo. Não tem problema nenhum. Eu posso colocar meu θ1 ou numa matriz, é possível, né? Ou eu posso colocar ele fora. Não tem problema nenhum. E eu posso fazer isso aqui, inclusive, até mesmo fora de uma função, entre aspas, né? Porque afinal de contas, fica bem mais fácil. Se eu fizer isso daqui, ó, se eu fizer a soma do meu x, da minha multiplicação do meu x, por exemplo, multiplicado pelo θ1, sendo o meu x uma matriz, né? Eu simplesmente vou pegar como se eu tivesse feito a multiplicação de todos eles. A soma de todos eles, a soma da multiplicação de todos eles. Então, digamos que eu tenha, sei lá, uma matriz que tem o valor 1, tem o valor 2 e tem o valor 3. Beleza? E eu vou voltar multiplicando eles por 10. Veja que é uma constante que vai multiplicar a minha matriz. Então, qual é o resultado que eu vou ter? Eu vou ter 10, eu vou ter 20 e eu vou ter 30. Então, eu não preciso exatamente colocar ele numa matriz. Eu posso até colocar, né? Não tem problema nenhum, eu vou ter simplesmente só uma outra matriz retornando. Tá? Para a gente poder ver isso melhor, no próximo vídeo a gente vai mexer já um pouquinho, a gente já vai começar a usar o NumPy para pegarmos os nossos valores lá e já transformarmos eles numa multiplicação. Né? Nós já faremos isso daí já com a multiplicação de matrizes, fica até melhor. Tá? Beijos e até mais. Não se esqueçam, logo ali no cantinho tá aparecendo curso de programação do Zorobabel. Tchau!